Olá, boa noite a todos. Eu vou dar início a mais uma reunião do CEPET, nossas reuniões de terça-feira, eh, hoje inteiramente dedicada para a insuficiência cardíaca congestiva, em especial os doentes com congestão refratária e avaliação da função renal nos doentes com insuficiência cardíaca. A doutora Marcele já está na sala, Marcele? Tudo bem? Boa noite. Oi, doutor Álvaro, boa noite. Estou na Boa sala, noite. sim, chegando aqui um pouquinho atrasadinha do ambulatório, mas estou aqui na sala. É uma alegria, uma satisfação que a gente tenha um momento, né, uma sessão só para discutir insuficiência cardíaca, que é um tema tão, né, que eu passo o dia todo cuidando desses pacientes, dediquei a minha formação a isso, então eu agradeço muito a oportunidade, ao convite, eu estou imensamente honrada e feliz de poder discutir esse assunto com você. Mas a satisfação é principalmente nossa de você estar presente mais uma vez nas nossas reuniões. Acho que a outra vez que você participou ainda foi lá no CEPET, foi uma reunião presencial, na época que a gente podia se reunir, né? Nós estamos ansiosos para poder nos reunir novamente, voltar com as reuniões presenciais, mas, enquanto isso, nós temos mantido as nossas reuniões agora por web, então é uma satisfação poder recebê-la novamente. A gente esperava que você fosse entrar só depois, mas que bom que você conseguiu entrar antes e você mesmo daí nos ajuda a fazer a discussão e a coordenar daí as perguntas dos residentes com esses dois artigos. Né? A Marcele, ela é formada aqui conosco na PUC há 10, 11 anos atrás, fez clínica médica e depois fez cardiologia também na PUC, fez residência de insuficiência cardíaca no INCOR, e hoje ele é responsável por todo o setor de insuficiência cardíaca e de transplante da Santa Casa e de transplante também no Hospital do Rossio. Então, tem sido um prazer, eu mesmo à distância, sempre ouço as tuas presenças nas enfermarias, dentro da UTI, e obrigado por nos ajudar a poder conduzir de uma forma melhor os doentes com insuficiência cardíaca nas UTIs, em especial dentro da Santa Casa. E também os doentes com transplante. Então, vai ser um prazer ter a tua presença. A Marcele indicou dois artigos, são dois consensos, duas diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia, da ESC, um que a Bruna vai apresentar primeiro, um posicionamento da avaliação da função renal nos doentes com insuficiência cardíaca e depois uma segunda apresentação com o uso de diurético nos doentes com congestão. Tá bom? Então, Bruna, acho que você começa, estamos com você. Então, vamos lá. Eu sou a Bruna, sou R3 do CEPET e hoje eu vou apresentar esse consenso da Sociedade Europeia de Cardiologia sobre a avaliação da função renal através da trajetória da insuficiência cardíaca. Esse consenso foi publicado em 2020, bem no comecinho do ano. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para falar de insuficiência cardíaca e doença renal é que elas são duas doenças que muitas vezes elas coexistem, né, no mesmo paciente. Elas também compartilham fatores de risco e elas podem piorar o prognóstico uma da outra. Então, elas estão muito interligadas. Por exemplo, a pré-carga do coração, ela é definida através da retenção de sódio e água que é regulada pelo rim. Da mesma forma, o fluxo sanguíneo do rim depende da contratilidade cardíaca e do débito cardíaco. Então, a gente ouve muito falar na síndrome cardiorrenal, por exemplo, que é onde alterações do coração vão refletir no rim, e alterações do rim também podem refletir no coração. Da mesma forma,
algumas terapias que a gente usa para IC, elas afetam diretamente o rim, principalmente na hemodinâmica renal, quando a gente bloqueia o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, quando eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca e uma alteração renal, isso é uma injúria ou uma resposta adaptativa do rim ao tratamento da insuficiência cardíaca ou ao metabolismo do paciente naquele momento. Para avaliar tudo isso, foi que a Sociedade Europeia fez esse consenso, buscando interpretar a função renal na insuficiência cardíaca. Então, começando algumas coisas que a gente precisa ter em mente e que já foram demonstradas em estudos. Então, dados que a gente precisa ter em mente para começar a pensar na avaliação renal na insuficiência cardíaca. Então, metade dos pacientes que têm IC, seja ela com fração de ejeção reduzida ou com fração de ejeção preservada, tem também doença renal crônica. E esses pacientes que têm doença renal crônica têm 2 vezes mais risco de morrer por qualquer causa do que os pacientes que não têm IC. A taxa de filtração glomerular reduzida é um forte preditor de mau prognóstico na insuficiência cardíaca, maior preditor do que a própria fração de ejeção reduzida. E o aumento na pressão venosa renal impacta mais na taxa de filtração glomerular do que a redução do débito cardíaco. O que isso significa? Se eu tenho um rim congesto, isso vai piorar mais a função renal do que a própria falta de perfusão do rim pelo débito cardíaco reduzido. E 2 coisas que não pioram o prognóstico a longo prazo é a insuficiência renal aguda quando eu tenho uma diurese mantida no paciente com IC descompensada, e a insuficiência renal aguda logo depois de iniciar a terapia com os antagonistas neurohormonais, então IECA, BRA e os antagonistas do receptor da aldosterona. Então, coisas básicas que os autores trazem um consenso. Os marcadores de função glomerular para a gente avaliar a função renal são a creatinina e a ureia. Lembrando que a creatinina, em situações de caquexia, muitas situações em que o paciente com IC vai estar, né? Geralmente na fase avançada da IC o paciente é caquético, ela vai superestimar a filtração glomerular. Já a ureia também é usada para avaliar a função glomerular, mas ela também é reabsorvida nos túbulos, dependendo do sódio, da água e da liberação de vasopressina. E isso pode estar alterado na insuficiência cardíaca, então eu posso ter alterações da ureia. Já os marcadores da função tubular são basicamente aquilo que a gente encontra na urina. Então, os eletrólitos urinários, a quantidade de diurese do meu paciente e principalmente a resposta a diuréticos. Todos esses marcadores de função tubular, eles se alteram mais precocemente que a função glomerular. Então, a gente precisa estar atento a isso no paciente que interna com IC. E outra coisa importante é que eles orientam que a taxa de filtração glomerular seja estimada através do CKD-EPI. Então, começando primeiro falando sobre o rim na insuficiência cardíaca descompensada, na insuficiência aguda. Então, uma coisa importante é saber que a mesma incidência de insuficiência renal acontece no paciente que tem uma IC com fração de ejeção reduzida e no paciente que tem uma fração de ejeção preservada. Então, isso demonstra para a gente, mais uma vez, que a redução da pressão de perfusão arterial do rim, ela é menos relevante do que a pressão venosa, central, então, do que o rim que está congesto. Então, eles propõem uma diretriz para a gente seguir para avaliar a função glomerular nesses pacientes que internam com insuficiência cardíaca aguda. Uma parte avaliada no início da hospitalização e uma parte avaliada tardiamente. Então, eu não consigo... eu consigo sim. Então, vamos acompanhar aqui com a seta do computador, acho que vai aparecer para vocês. Então, o meu paciente internou com uma insuficiência cardíaca aguda, eu tenho uma redução do débito cardíaco e isso vai levar à redução da pressão de perfusão arterial, que vai levar à redução do fluxo sanguíneo renal, que vai piorar a função renal, que aqui está demonstrado como o WRF, Worsening Renal Function. Então, a pressão de perfusão arterial reduzida pela redução do débito cardíaco piora a função renal.
Isso a gente já está bem acostumado, a primeira coisa que a gente pensa, né, em manter a pressão de perfusão. Mas existem outros fatores que vão levar à piora da função renal no primeiro momento, quando o paciente interna com uma IC descompensada. Os fatores aqui do meio, que são os fatores que a gente não tem muito controle, então a liberação de citocinas, o estresse oxidativo, que são fatores não hemodinâmicos que podem piorar a função renal. Já olhando aqui embaixo, a gente vê o aumento das pressões de enchimento do coração e a disfunção do coração à direita. Isso leva a uma congestão venosa, que, como a gente viu, já foi demonstrado que é mais importante na piora da função renal do que a própria pressão de perfusão. Além disso, nesse primeiro momento, a gente precisa lembrar, como está pontuado aqui embaixo, do aumento da pressão abdominal. Então, alguns pacientes estão tão congestos que têm uma CIC volumosa e vão precisar de uma paracentese para aliviar a pressão no rim. E outros fatores predisponentes que eles podem ter previamente, como diabetes e hipertensão arterial. Já numa fase tardia da hospitalização, eu tenho outras formas de piora da função renal. Começando ali em cima no verdinho, eu tenho o início dos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona ou o aumento da dose desses medicamentos, que os autores chamam de uma pseudo-piora da função renal, porque piora num primeiro momento, mas não vai impactar o prognóstico do paciente. Outra forma de piorar a função renal é quando eu faço uma decongestão, quando eu tiro a congestão do paciente de uma forma muito agressiva, que leva a uma depressão de volume do paciente. Também piora a função renal transitoriamente. E tardiamente, o que vai piorar a função renal do paciente com IC internado na UTI são as complicações. Então, infecção, sepse, sangramento, uso de drogas nefrotóxicas. E nessa fase tardia, para a gente conseguir avaliar se o rim realmente piorou de verdade ou se é uma falsa piora, a gente precisa interpretar também a função tubular, que a gente vai ver no próximo slide. Então, como que eu interpreto a função tubular do paciente? Basicamente com estímulo diurético. Então, eu avalio se o meu paciente é responsivo ao diurético, se ele urinar mais do que 100 a 150 ml por hora nas primeiras 6 horas depois que eu fiz a diurético terapia, ou se ele tiver uma diurese total de 3 a 4 litros nas primeiras 24 horas. Então, se meu paciente mantém a diurese, a função renal está preservada e essa piora é transitória. Então, quais são os objetivos do tratamento da IC aguda para envolver o rim? Primeira coisa, reduzir a congestão, reduzir a pressão venosa do rim para manter uma boa pressão de perfusão, manter um bom fluxo sanguíneo. Segundo, manter a pressão de perfusão, otimizando a hemodinâmica e o inotropismo cardíaco. E terceiro, e bem importante, manter as terapias que alteram a sobrevida da IC. Então, não oriento suspender IECA, suspender BRA, suspender aldosterona, beta-bloqueador. Eles, inclusive, demonstram que manter esses medicamentos melhoram a resposta aos diuréticos que a gente vai precisar fazer durante o internamento. Então, recapitulando, se eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca aguda e eu estou usando uma terapia para reduzir a congestão do meu paciente, pode acontecer piora da função renal durante o tratamento. Se isso acontecer, eu preciso avaliar se meu paciente ainda é responsivo a diurético ou não. Se ele for responsivo a diurético, essa piora da função renal é falsa, é transitória. Eu posso continuar essa terapia até o meu paciente estar seco. Se a resposta diurético for baixa, a gente vai passar para o próximo slide. Só queria pontuar duas coisas importantes, que ele fala sobre a diurético terapia. Então, a eficácia do diurético, como eu já falei, melhora quando eu aumento a dose dos bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, numa piora em que o paciente precisa internar na UTI, eu não devo suspender esses medicamentos. E iniciar em tresto durante a IC aguda é seguro. Continuando, então, se o meu paciente teve uma resposta pobre aos diuréticos, o que eu faço?
Eu tenho que avaliar se ele ainda está com gesto. Então, se ele não tiver com gesto, que ótimo, provavelmente a função renal dele piorou, porque eu deixei ele hipovolêmico nesse momento. Se ele tiver com gesto, eu tenho que avaliar se o meu paciente está mal perfundido e hipotenso. Se ele tiver mal perfundido e hipotenso, manter a pressão de perfusão com drogas vasopressoras e avaliar o uso de inotrópicos. Se o meu paciente não tiver mal perfundido e não tiver hipotenso, eu preciso aumentar a dose do diurético para ver se ele responde melhor. E eu preciso considerar vasodilatadores, principalmente o tridil nesse momento, um venodilatador importante, se a pressão sistólica do paciente estiver acima de 90. Se nada disso melhorar, muito provavelmente o meu paciente tem uma função renal prejudicada e o que vai resolver a doença dele naquele momento é iniciar a hemodiálise. Já na IC crônica, um declínio rápido da função renal está fortemente relacionado ao prognóstico. E os pacientes com IC têm um declínio mais rápido da função renal do que os pacientes que só têm diabetes, dos pacientes que só têm pressão alta. Então, o risco de mortalidade deles é muito maior. Então, basicamente, o que a gente precisa saber sobre o paciente na IC crônica é que os inibidores da enzima conversora de angiotensina pioram a função renal quando eu introduzo, quando eu aumento a dose, mas a melhora do prognóstico desse paciente a longo prazo compensa essa piora da função renal. O sacubitril com valsartana, então o Entresto, ele reduz a progressão da doença renal, então é importante para os pacientes que têm indicação de usar. A aldosterona também piora a função renal, mas assim como o enalapril e os outros inibidores da ECA, melhora o prognóstico do paciente a longo prazo. Então, eu preciso manter esses medicamentos, mas é preciso lembrar também que os estudos em que empregaram a aldosterona foram os estudos em que o paciente tinha uma taxa de filtração glomerular acima de 30. E o beta-bloqueador geralmente não altera a função renal, não interfere no rim. Então, outro fluxograma para avaliar o manejo do paciente com doença renal na IC crônica, durante o acompanhamento, então, durante o follow-up do paciente. Se o meu paciente piorou a função renal e foi durante o aumento da dose de um IECA ou da aldosterona, eu tenho que avaliar se a função renal aumentou menos de 50% ou a creatinina está menor do que 3, mantendo uma taxa de filtração glomerular acima de 25, é uma pseudo-piora da função renal transitória pelo aumento da dose do medicamento. Mas, se aumentou mais do que isso e o paciente está fazendo hipercalemia, eu preciso parar esses medicamentos e avaliar se a função renal melhora. Se a função renal não melhorar, o que eles orientam é que seja procurado outra causa de piora da função renal. Então, por exemplo, uma estenose da artéria renal, que é comum nesses pacientes com múltiplas comorbidades, ou até mesmo referenciar esses pacientes para um nefrologista para acompanhamento. Se essa piora da função do rim não foi durante o aumento de medicação ou a introdução de uma medicação, eu tenho que avaliar de novo se o meu paciente está com gesto, para a gente ver o quanto é importante congestão renal nesses pacientes. Se o meu paciente está com gesto, eu volto para o fluxograma de cuidado do paciente de IC aguda. Preciso avaliar a congestão, preciso avaliar a resposta de diurético-terapia, preciso avaliar se meu paciente está mantendo uma boa pressão de perfusão e preciso avaliar se, depois de tudo isso otimizado, ele não precisa realmente de diálise. E é isso. Muito bem, Bruna. Obrigado. Antes que a doutora Marcele falasse alguma coisa, queria ouvir um pouquinho dos residentes, alguma pergunta, alguma consideração. Acho que, obviamente, você primeiro, Vinícius. Queria te ouvir um pouco, você que ficou meio que responsável pela reunião, convidou a Marcele, que estava muito interessado
na insuficiência cardíaca. Queria te ouvir um pouco a apresentação da Bruna e as tuas considerações, Vinícius. Bom, na verdade, eu gostei bastante assim da apresentação da Bruna e, na verdade, para mim, como R1 tem sido uma das grandes dificuldades, né? A gente tem aproveitado bastante as visitas da doutora Marcele aqui na UTI, até aproveitar para agradecer também a disponibilidade dela que está participando hoje, mas porque realmente a gente vê que esses pacientes graves, assim, a gente vê muitos pacientes com fração de ejeção inferior a 30%, 20%, pacientes aí em fila de espera para transplante. E a avaliação volêmica desses pacientes, por si só, ela já é naturalmente complexa e aquela velha questão do timing da diálise versus a disponibilidade de recursos versus aquele conflito que a gente tem do momento de indicar essa terapêutica, compensando aí a parte de preservar o rim ou preservar o coração desse paciente, né? Então, na verdade, assim, estou mais esperando ainda adquirir mais conhecimentos para conseguir postular dúvidas mais pertinentes, assim, mas aproveitando a aula para agregar bastante conhecimento nesse sentido, porque para mim realmente é uma dificuldade ainda bastante grande, bastante considerável. Mas gostei bastante da apresentação, eu acho que agora é só aguardando aí as próximas e a fala da doutora Marcele. Bruno, você queria fazer algum comentário, Bruno, por favor? Enquanto o Gustavo vai colocando a sua aula, Gustavo, por favor. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Bom, primeiro, muito boa a aula da Bruna e mostra pra gente como o rim é consequência, né? Ele não é causa. Como é importante aquela variação beira-leito, extremamente importante, minuciosa da volemia, o F que a gente usa, outras, gravimetria, enfim, a avaliação que a gente faz no beira-leito, né? Como a gente também pega bastante no pé dos R1s para estarem começando a fazer esse raciocínio, né? Como Santa Casa logo volta a ter predominantemente paciente cardiológico, a gente tem treinado bastante, né, para poder estar fazendo essa avaliação. E vamos guardar as próximas aulas também. Vamos ver depois a discussão da doutora Marcele, que vai ser muito boa. Muito bem. Antes de a gente passar para a próxima aula, queria ver algum comentário da Marcele e ao mesmo tempo, fazendo uma pergunta, Marcele. Por que não se falou em síndrome cardiorrenal tipo 1, 2, 3 e 4? Isso acabou? Bom, gente, muito obrigada. Então, assim, não acabou de maneira nenhuma. A síndrome cardiorrenal é um dos temas mais estudados dentro da insuficiência cardíaca, sempre foco de congresso, foco de mesa redonda, foco de publicação. Mas o que se diz ali, né, assim, quem fez esse artigo, né, foi o ESC, e ele vem justamente de uma necessidade criada, não só na Europa, mas no mundo todo, de conciliar um doente congesto, que eu preciso da furosemida, que eu entendo que ele está hipervolêmico, e um rim que piora, e eu fico naquele sofrimento, e agora o que eu faço com a furosemida? Eu mantenho, eu tiro, eu faço soro. Então, essa é uma dificuldade universal no manejo da doença, e isso gera tanta polêmica e tanta dúvida que o ESC se deu o trabalho de desenvolver um guideline. Mas quando ele fez esse guideline, ele fez muito no sentido de tentar explicar para os médicos por que o rim piora durante a decongestão e no cenário da insuficiência cardíaca e como manejar isso. Ele não entrou muito no conceito de cardiorrenal, porque cardiorrenal a gente entraria na doença renal primária, glomerular, levando a uma disfunção cardíaca, a disfunção cardíaca levando a uma disfunção renal e um manejo bem mais crônico, assim. A gente viu ali que o foco do artigo, ele é bem agudo, assim, ele tem uma parte do crônico, mas ele fala muito do agudo. E esse artigo, assim, é bem interessante a gente entender como ele foi feito, né? Porque ele é uma sequência desse outro artigo que acho que o Gustavo vai apresentar agora. Então, tudo começou porque o ESC via essa dificuldade dos cardiologistas de conseguir manejar a congestão, e aí ele resolveu fazer um documento oficial da Sociedade Europeia de como manejar a congestão. Só que aí as pessoas começaram a seguir esse documento, que é o que o Gustavo vai apresentar agora, e viram que frequentemente o rim dos doentes fica com aumento de creatinina, cai taxa de filtração, e as pessoas começaram a ficar preocupadas. Meu Deus, será que estou fazendo a coisa certa? Aqui está mandando dar um monte de diurético, aí eu dei, agora a creatinina no meu dente piorou. Então, esse segundo documento, que foi o que a Bruna apresentou, foi a parte 2, né? Tanto que ele veio em 2020 e o do Gustavo veio em 2019. Então, a intenção dele não foi, assim, muito explorar todas as possibilidades de cardiorrenal, mas tentar, assim,
dar um grau de compreensão maior e talvez padronizar uma rotina de condutas naquele doente que eu estou tentando compensar e ser, e eu vejo que o rim está piorando junto. Eu vou falar bastante disso na aula, não vou tomar muito tempo de vocês aqui. Muito obrigado. Então,